Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos às análises dos episódios de Star Trek, a série clássica. Hoje, o cérebro de Spock. E antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, curta, compartilha, juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando que toda semana tem vídeo de jornadas aqui no canal. Deixa aí nos comentários o que é que você está achando dos nossos vídeos, sempre com respeito, sempre respeitando a minha opinião e a do Brunão, ok? Você pode deixar a sua aí embaixo. Lembrando também que esse vídeo ele vai ter spoilers, então se você não viu o episódio, assista por sua conta e risco, ou volta lá, assiste o episódio, volta aqui e comenta. Brunão, qual que é a sinopse desse episódio? Você o colocou no suporte de vida completo? Ele estava morto? Jim, O que é, Magro? Qual é o mistério? o cérebro dele sumiu. Spock, Cérebro, o que é cérebro? Vai embora. Nós vamos morrer. Não pode levar o controlador embora, senão vamos morrer. todos esses gânglios, os nervos, existem milhões deles. O que eu posso fazer? Ninguém pode recolocar um cérebro. Bom, este episódio ele é muito polêmico, a opinião dos fãs sobre ele, né? Tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta. Isso até entre os atores dele, né? A gente vê em algumas reportagens e escritas do William Shatner, do Leonard Nimoy, que eles não gostaram do resultado final deste episódio. Mas falando da história, aqui a gente tem uma nave alienígena que entra em primeiro contato com a Enterprise. E surge uma mulher bem vistosa na frente da ponte. E ela imobiliza toda a tripulação da nave com um bracelete. É uma tecnologia bem interessante aqui, né? O Scott também ficou impressionado com o design da nave quando ela aparece na tela. Do nada, ela pega e rouba o cérebro do Spock e larga o corpo dele vazio, suturado, na enfermaria da Enterprise. É assim que a história começa, né? Uma coisa que me lembra um pouco de Sabor de Frankenstein, quando você pega e tira um pedaço de um corpo e coloca em outro lugar, algo bem ficção científica raiz, lá do início do século XIX. Surpreendeu pra mim, surpreendeu. Tem vários pontos que eu vou aqui dizer de pontos altos e baixos pro JC, mas pra mim foi fascinante. Me surpreendeu também, porque eu não esperava que ele fosse tão ruim, mas ele é muito pior do que eu esperava. Já começo falando que o problema do episódio, vamos tirar o elefante da sala, o problema do episódio não é o fato do Spock ter tido o cérebro roubado. Isso é ficção científica. Isso não é o problema. O problema do episódio é que ele é tão mal escrito que até uma ficção científica legal, igual essa, se perde no meio de uma lambança. É uma maluquice sem final, sabe? Coisas colocadas ao avesso que não vão levar para lugar nenhum. Diálogos que não levam para nada. Lembra, é claro que isso aqui é nossa opinião, é mais especificadamente minha. Coisas que não levam para lugar nenhum. O que transforma o que poderia ser um episódio muito legal num desfecho horroroso, cara. Horroroso. O começo, do começo pro meio desse episódio, ele é legal. Ele é interessante, ele é ficção científica boa, cara. A gente dá um destaque pro Chekhov, a investigação de para onde essa alienígena levou o cérebro do Spock é muito bacana, eles analisando a carta estelar, os planetas. Cara, é show de bola, tava indo muito bem. Mas do meio pro final, o episódio desgringola totalmente, e aí uma coisa atrás da outra, mas a gente vai chegar lá. Na primeira parte desse episódio, a gente vê logo que eu e o Brunão comentamos que é de fato esse roubo do cérebro. Não me incomoda o fato do cérebro ter sido roubado, porque
de novo, é ficção científica, ninguém espera que essas coisas não aconteçam. A gente tá imaginando sempre o pior. E depois, futuramente, em Jornadas, inclusive, vai ter uma... Lá em Voyager, principalmente, tem alguns alienígenas que eles roubam órgãos, vai ter um episódio que eles roubam os pulmões do Nilix, assim, é um negócio que foi revisitado. Então, pra mim, não é um problema. O cérebro do Spock ter sido roubado, de fato, não é um problema. Ele ter sobrevivido sem o cérebro também não é um problema. Mas as coisas começam a ficar um pouco estranhas. Brunão, qual a sua impressão sobre o começo desse episódio? É assim, a palavra que eu vou usar não é a palavra mais justa. Quando você fica surpreso de imaginar a cabeça do Spock oca na enfermaria, é uma coisa que eu nunca imaginaria para um personagem em Jornada nas Estrelas. Então, assim, esse episódio ele é mais um teste de formato diferente, né? A gente teve o terror no episódio anterior, das crianças, né? A gente teve o episódio dos Romulanos também. Então, assim, mais um sabor impactante, logo de início. E, assim, percebi que a terceira temporada, ela tem chamadas iniciais muito intensas, né? E aqui a gente vê isso, né? Você não espera aquela mulher toda bonitona lá, ela vai falar com eles. Não, ela derruba todo mundo. E aí eu pensei, gente, que tecnologia é essa, né? E, assim, durante o episódio a gente vai ouvir citações do Scott de que, de fato, essa espécie ela tem uma tecnologia muito superior à Federação, ao sistema de propulsão, as técnicas médicas que a gente vai ver, como essa de tirar um cérebro, né, e deixar o corpo vivo. E assim, falando ainda desta primeira parte, eu gostei também da maneira como o Kirk agiu. Embora ele ficou meio desesperado porque o amigo dele tá prestes a morrer, ele agiu de uma forma que eu esperava que o Jim Kirk faria pelo seu melhor amigo. E o McCoy também, eu gostei do McCoy ser bem na lata. Ó, eu não consigo fazer isso aqui. O que você tá tentando é uma coisa à beira do impossível e você tem um limite de tempo. Eu gosto de história com limite de tempo. A maior parte das 24 horas que o McCoy dá para o Kirk é ele procurando a trilha iônica dessa nave. Agora, detalhe técnico. Nesse episódio, se você observar bem os detalhes, você vai ver que tem ângulos diferentes da ponte de comando da Enterprise. A gente vê pela primeira vez um ângulo do Kirk olhando para frente da tela, quando a trilha iônica acaba, e é um ângulo reto, né? De 90 graus da câmera. E a gente nunca tem esse ângulo. Sempre a câmera aparecia ou 45, ou 125, 130 graus. Aqui não, é um ângulo reto. E a gente vai ver esse ângulo nos filmes também. E a tela da Enterprise sempre foi uma projeção emaranhada que era feito depois em pós-edição. Aqui não, eles fizeram uma projeção traseira das estrelas se movendo, isso na versão original mesmo. Tanto que quando você vê o Scott passando na frente da tela para explicar a carta estelar, você vê que não há uma mudança disso, não é uma edição daquela época. É uma coisa muito bem feita. Então, assim, os caras capricharam. O planeta também, que é Sigma Draconi 6. Outro detalhe que eu peguei aqui, que aí eu falo que é um ponto que eu achei um erro. Em Star Trek, a gente tem a menção de que lá em Space Seed, eles conseguiam fazer naves que viajavam pelas estrelas, mesmo que pela criogenia, nos anos 90. 1990, tanto que o Khan é um desses, na cronologia de Star Trek. Aqui, quando o Chekhov fala do planeta que é próximo da tecnologia de 2030, eles falam que eles não conseguem viajar pelas estrelas. Então foi uma coisa assim que eu peguei que ficou, acho que eles erraram um pouquinho aí nessa questão de desenvolvimento tecnológico. Mas isso não atrapalha a história. E assim, quando o Kirk ele escolhe ir para o planeta que só tem a fonte de energia e o planeta está numa era do gelo, foi puro palpite. O legal é ver o Sulu e o Chekhov e falar para ele, ó, se você errar, o Spock tá morto. Mas assim, ao mesmo tempo você enaltecer que nem sempre você ir só pelo técnico, pela lógica, às vezes você tem que arriscar um pouco, porque os seus instintos dizem para seguir uma coisa, é uma informação válida. Essa parte do episódio do início até o meio, assim, ela é muito bem feita mesmo. Gostei bastante. Bom, tal qual o Brunão falou, o que ele escolhe para um dos planetas, ele tem 3 opções. Nenhuma das 3 opções de planeta tem a tecnologia que seria o equivalente para tirar o cérebro de um vulcano adulto e colocar em algum outro lugar. Então,
palpite, ele escolhe ir para um planeta que parece ser a melhor opção de onde alguém poderia se esconder, que é um planeta glacial, que está no meio de uma era do gelo. Chegando nesse planeta que está no meio da era do gelo, ele encontra uma galera que são basicamente mendigos espaciais, e aqui as coisas já começam a ficar um pouco estranhas. De verdade, aqui as coisas já começam a não fazer sentido. Essa galera, esses mendigos espaciais, essa trupe de... Os Morgs. Os Morgs, essa trupe de barbudos ensandecidos, eles falam pro Kirk que os outros, os inimigos, estão em algum lugar do planeta, estão numas cavernas, e eles trazem dor e trazem prazer. E o Kirk vai investigar essa parada e descobre que existe uma comunidade só de mulheres que tá vivendo abaixo do planeta. Eu não sei, cara. É muito alienígena, era a ideia né? inicial dos caras pra fazerem isso. Isso que eu ainda nem comentei sobre o Spock zumbi. Porque tem essa, tá? Por alguma razão que ninguém entende, uma razão inexplicada, que só serviria se eles tivessem lido o roteiro, eles trazem um Spock zumbificado pro planeta. Eles colocam equipamento na cabeça vazia dele, que comanda o sistema nervoso no lugar do cérebro, e eles ficam controlando ele por controle remoto. Um Borg. É igual um Borg. Exatamente. Igual uma múmia de um filme da Hammer, ou um filme dos anos 50. Durante a descida deles, eles deparam com essa comunidade, que tem essas mulheres, que tem essa galera que vive sozinha. E aí as coisas começam a ficar um pouco estranhas, sabe? Porque, beleza, entende-se que os homens vivem na superfície, congelando até a morte, e as mulheres vivem lá embaixo, nos laboratórios, na cidade de laboratório, onde é tudo quente, onde elas têm de tudo. Mas de onde vêm essas pessoas, cara? Porque não faz sentido. Beleza, você pode imaginar que pelo que fica entendido, elas sequestram os homens. Entendi, não, fica bem claro que elas sequestram os homens e usam de escravos para todos os meios. Mas até aí, tipo, fica meio estranho, sabe? Porque não parece o que é dito condizer com o que é visto. Tanto que em alguns momentos o McCoy até fala: Jean, ela não é uma mulher adulta. Ela tem a mentalidade atrofiada de uma criança. Ela não poderia ter construído tudo isso. Beleza, ela não poderia ter construído tudo isso. Mas se ela é uma idiota, igual eles estão tentando fazer a gente acreditar, então reprodução é uma coisa que eles não conseguiriam fazer. Muito menos cuidar de uma criança. Depois você vai entender que existe lá o professor, que é o capacete mirabolante. Mas você tá entendendo onde eu quero chegar? Não existe... Não cola o H, né? Exatamente, não cola o H. Não existe uma entidade física neste planeta que vai pegá-los e ensiná-los alguma coisa. O que existe é o capacete da sabedoria que você coloca e por 3 horas você vai ter todo o conhecimento. Passou das 3 horas, o conhecimento acaba. Só que é o seguinte, cuidar de uma criança ou gerir uma estação é muito mais do que 3 horas, principalmente numa estação tão avançada quanto aquela. O que me faz ficar pensando que ela fica colocando e tirando esse capacete o tempo todo. E detalhe, enquanto eles analisam o capacete, a mulher fala para eles: somente a mestra da comunidade pode usar o capacete. O capacete não funciona em terceiros. Isso é ignorado em seguida quando o McCoy vai e usa o capacete. Mas se só ela pode usar o capacete, então quer dizer que ela fica tirando e pondo o capacete o dia todo para resolver todos os problemas que aquela comunidade tem, inclusive o problema sexual. Porque se as outras mulheres não conseguem ter ideia do que elas estão fazendo, se o cérebro delas é até atrofiado, então a única pessoa que teria capacidade, desenvolvimento para entender como se cuida, como se gere, como se faz e como se sustenta uma vida é a líder. Sim. A gente tem então que acreditar que a comunidade inteira é gerida em todos os seus aspectos, micro e macro, por uma única pessoa que só pode usar um capacete da sabedoria por 3 horas. Até o Brunão já tá perdido. Cara, isso não faz o menor sentido. Esse é o ponto ruim, né, da história. Agora, essa lógica não faz o menor sentido. Não faz mesmo. Apesar de todos os problemas, pensando isoladamente, podia ter sido muito bem feito, né? Porque, cara, que da hora, né? Você coloca um capacete e aí você fica com conhecimento. Cara, é uma ideia fantástica. Não, tudo bem. Isso daí, se fosse uma tecnologia que você imaginar tecnologias para ficção científica,
É um desafio de criatividade. E eu achei muito criativo você criar esse capacete chamado professor, né? Curioso, me lembrou muito o professor do X-Men, né? É, Que o é um cérebro dos outro X-Men. capacete. Então, é uma mera lembrança. Agora, o outro ponto é escolher um cérebro humanoide para poder gerenciar todo um sistema de uma cidade subterrânea. Aí eu pensei comigo, né? Você já tem o professor com esse nível de tecnologia, eu acho que eles não dependeriam de um cérebro para tudo isso. E outra, eles conseguem conservar esse cérebro por 10 mil anos, né? Agora, um outro aspecto da história que eu quero citar é que a gente percebe, enquanto o Kirk e o McCoy e o Scott estão tentando resgatar ele, o Spock ele tem uma linha de comunicação que é justamente o sinal do comunicador, né? Que é maior coincidência isso, mas tudo bem. E os diálogos, o Spock ele tá começando a perder a personalidade dele. Ele fala: mas eu tô aonde? Você vai me trazer para o quê? Eu tô sem corpo? Não, eu tenho corpo. Então assim, ele começa a jogar umas ideias em que ele tá perdendo a noção de quem ele é e virando parte da máquina que controla a cidade subterrânea, né? O outro ponto é o que eu acho assim que é legal é ver o McCoy conseguir fazer a operação. Só que aí dá tudo errado. Ele não retém por 3 horas. Ele consegue só por 1 hora, 1 horinha e pouco, e ele perde a memória de tudo que ele sabia. Tanto que eles até colocam aquela frase que ele fala, pô, até uma criança faria. E aí depois ele esquece. O final do episódio, ele é o fim dessa operação absurda em que ele liga o centro de fala do Spock, e o Spock ajuda ele a terminar a cirurgia, o Spock virou neurologista. Cara, agora desculpa, sim. Brunão. Não deu, mano. Não deu. Cara. Essa foi ruim. Não deu. Mas assim, e eles tentam acabar a história com um tom jocoso, em que o Spock nunca para de falar, né? Mas o que me cativa nessa história é muito bagunçado, mas é divertido, cara. É divertido. Eu me diverti muito. Eu me diverti muito com essa história. Agora, por outro lado, agora eu quero levantar uma questão que é bem importante da polêmica desse episódio. A primeira diretriz. Quando o Kirk desce em Sigma Draconis 3, ele já captura um dos Morgs e já começa a interrogar ele. Dane-se que eu tô violando primeira diretriz, que eu tô entrando em contato com alienígena que não tem domínio de voo de dobra. Quando ele chega e termina o que ele precisa fazer para salvar o Spock, ele fala para a líder da comunidade que eles vão sair de lá. Não, vocês não vão viver mais aqui. Vocês vão viver lá em cima. E a gente vai ajudar vocês. Isso é um ponto. E aí, você achou o que da decisão do Kirk sobre isso? Apple. Isso é The Apple. Isso é The Apple purinho. Assim, ele desce. O lance não é nem que ele fez com os machos lá em cima. E isso não é a questão, porque aqueles caras iam esquecer dele em uma semana. O negócio é o que ele tá fazendo com as mulheres lá embaixo. Assim, esse é o Kirk no seu auge, na sua melhor forma, de não tá nem aí se os caras vão se... roubou meu amigo, eu vou te lascar. Dane-se. A mulherada, ele vira pra mulher. A mulher pergunta, tá, beleza, você quer levar o... Entendo que pegamos o cérebro do seu amigo. Você quer levar o cérebro dele. E o que vai acontecer com a gente? Ele vira e fala pra ela, agora você vai aprender a viver lá em cima. Você vai lá com os machos, vai aprender reprodução, vai aprender a sobrevivência. Vocês querem literal o que ele falou pra ela? O significado literal? Tipo, você que vai lá em cima, você vai passar frio, você vai passar fome, os caras provavelmente vão te violentar sexualmente. É isso que ia acontecer, cara. Não, gente, qual é? Olha a lógica disso. Olha a lógica disso. Vocês viram o naipe da galera que mora lá em cima. Você assistiu o episódio. Você viu o tipo dos caras que moram lá em cima. Os caras são insanos. Isso é uma coisa que, assim, desculpa se ofende você que tá assistindo esse tipo de opinião, mas a gente tem que levar certas coisas a sério tal qual elas são. Se a gente for levar o que o Kirk fez a sério com lógica, então ele simplesmente estava condenando todas aquelas mulheres a uma vida de tortura. A gente viu 2 ou 3, mas entende-se que tem bem mais. Sim. A gente tem bem mais. O McCoy disse que todas elas têm um cérebro atrofiado. Sem o professor, elas são como crianças.
Os caras lá em cima, eles já têm um entendimento muito maior do que delas, isso é óbvio. Você consegue acompanhar isso quando chega. Os caras sabem lutar, os caras sabem onde ir, os caras sabem comer. Eles são selvagens, mas eles são especialistas. Eles podem não saber o que é uma mulher, eles podem saber o que é uma fêmea, mas isso não impede eles de aprenderem. E aí o que você vai fazer? Você desce num planeta que você não conhece, onde a civilização tá lutando para sobreviver, independente do método, e você simplesmente vai pegar uma comunidade inteira de fêmeas, de mulheres humanoides, e vai colocá-las na superfície de um planeta que tá na era do gelo, para elas fazer par com uma galera que é claramente homicida. Eu acho que no The Apple funcionava um pouco melhor, porque todo mundo se entendia, né? 2, cara. É uma ideia de jirico. É uma ideia de jirico. Desculpa. De novo, desculpa se você que tá assistindo ficar sensível quando a gente fala essas coisas, mas isso existe dentro do universo de jornadas. Isso acontece. Isso é mencionado. Principalmente em Next Generation. Violência física, sexual, acontece nos bastidores. Porque em Next Generation isso é comentado, isso é falado. No planeta da Tasha Yar, né? No planeta da Tasha Yar, isso é uma das coisas que mais preocupava o Worf quando eles foram levar a Beverly Crusher para solo. Ele fala com palavras para Beverly Crusher: a senhora não deveria ir, porque a Tasha Yar falou pra gente que existia um alto índice de violência sexual entre as gangues. Isso acontece dentro do universo de jornada. Se você não quer pegar lá Next Generation, é só voltar no Kirk tentando atacar a Janice Rand lá no episódio que ele é separado. Isso é uma coisa que ocorre. Então, assim, não é como se isso daí já tivesse ficado no passado. E aí o Kirk, empolgado, simplesmente mandando a galera se lascar e mandando eles subirem, pra eles viverem no frio, com fome. Cara, Exato. Assim, desculpa, não deu. Esse episódio já receberia uma nota baixa por mim, só por causa dessa ideia. Porque eu fui imediatamente lembrando de The Apple. Quando ele fala toda animadão que agora eles iam aprender coisas, que eles iam reproduzir. O problema nisso é que a gente nunca vê como é que esses instrutores antropológicos da federação. Né? Se a gente visse uma missão disso, para a gente tirar uma ideia do que acontece depois, talvez desse para limpar a barra deles. Mas como a gente não vê, né? Mas eu concordo com você que realmente deixar as Morgs junto com os Morgs ia ser um caos social terrível. Terrível. Ou iam todos morrer. Iam todas elas morrer. Então, eu acho que assim, os Morgs, né, os homens que vivem lá em cima da superfície, eles têm muito mais chance de sobreviver do que elas, né? Agora, um outro ponto que eu queria citar que esse episódio ele não foi feito para isso, mas hoje em dia isso cabe uma discussão bem atual. O uso intensivo de inteligência artificial e a ausência de conhecimento e instrução pessoal. Você mesmo citou, né, na história a gente vê claramente que elas são totalmente dependentes do professor. E isso causou o que na cognição delas? Um dano. E hoje a gente tem, né, o uso de ferramentas de inteligência artificial e informação pela internet, com comunicação instantânea, e a gente está começando a ver isso. Né, que há uma perca de desenvolvimento cognitivo visível. Existem várias pesquisas aí que estão sendo realizadas neste momento quanto a isso, né, que até o uso do celular a gente já tinha, né, mas agora com a IA, então, isso é bem mais visível, né, e é interessante, né, como é que indiretamente, não intencionalmente, o Gene Alcun e o Singer escreveram uma história que retrata isso. Se você usar muita tecnologia e não se preparar você mesmo, você vai ter uma perca. É interessante esse contraste de que os Morgs lá em cima, eles estão vivendo na raça, mas eles têm uma cognição mais saudável do que elas que vivem em subsolo. Então, nesse ponto, eu achei esse episódio bem interessante. Como eu disse, ele me fez me divertir, mas eu não sou cego, né? Existem esses defeitos, né? Agora, assim, um outro aspecto que eu queria citar é que não fica claro, né? Não tem nenhum ponto da história que mostra aquela nave, né? Que mostra aquela tecnologia espacial deles. E poderia ter sido aproveitado isso de alguma outra forma, né? É isso, 40 e poucos minutos de episódio. Me diverti. Eu não daria uma nota ruim para ele pela diversão, mas eu concordo com todos os pontos da sua crítica. Não tem como dizer que não, eles são reais.
E assim, sobre a nave, não faz nem sentido com o roteiro. Se o capacete funciona por 3 horas, como é que aquela mulher pegou aquela nave e Perdeu foi a atrás memória dele no do meio do espaço. espaço, cara? Nossa, mas assim, desculpa, gente. Faz tempo que o JC não ficava tão maluco com o episódio. Mas é porque assim, é uma maluquice. E o final, assim, o final o Spock acorda, ele acorda com uma personalidade completamente diferente. Ele não é o Spock. Não tem Quem acorda não é o contenção. Spock, é o Leonard Nimoy. Sim, a gente vê ele sorrindo, né? Indiretamente, né? A gente vê ele Falando, sorrindo tagarela, conversando com a moça. Galera, assim, desculpa, não gostou, eu sei que o Bruno não gostou, mas eu não comprei. Dessa vez não foi mesmo. Assim. Eu até tava pensando sobre uma coisa, que quando a gente terminar. Essa é a terceira temporada, a gente tá divergindo bastante, eu e o Brunão, sobre a qualidade de alguns episódios. Eu tenho certeza que quando a gente for fazer o ranqueando dessa temporada, a gente vai ter bastante discussão, porque tem umas coisas que, sim, tem coisas em episódios que a gente realmente discorda, igual tinha lá na primeira temporada. Quando a gente começou a fazer esses quadros de jornada, discordava bastante, discutia ao vivo, eu e o Brunão. Eu lembro daquele episódio do juiz, que era horroroso, aquele episódio que tinha o julgamento do Kirk. O episódio era péssimo. Do e a Gotos? gente discutia... Não era o de Gotos. Era aquele que ele era julgado porque ele tinha se causado a morte do colega de tripulação. Que Corte tinha o cara marcial. A corte marcial. Nossa, é verdade. Isso aí a gente quase horrível, saiu na treta. Nossa, que episódio horroroso. Um episódio mó nada a ver, cheio de coisa jogada. Enfim. Brão, tem um ponto pra falar antes de eu me despedir, sim. Vocês vão ver que nos créditos do episódio aparece lá Lee Cronin como quem escreveu o roteiro. Mas esse é o pseudônimo do Daniel Kuhn, porque na terceira temporada ele já estava com um contrato de exclusividade da Universal Studios. Então ele não podia assinar com o nome dele, por isso está esse nome. Quem escreveu foi o Daniel Kuhn e o Singer também, que era o diretor de histórias da época. Como eu citei no início do vídeo, os atores também não gostaram do resultado final deste episódio. O que assim, é raro de ver tanto o Nimoy, o Shatner, o Walter Koenig e o Takei, eles terem opiniões negativas sobre o que eles mesmos gravaram, mas é como você citou, a história é tão esquisita em algumas coisas que até quem grava não acredita nela. Então talvez por isso que o Nimoy no final, na última cena, ele já não estava nem ligando de ficar tão contido assim. É isso, obrigado para vocês que chegaram aqui, sempre assistem aos nossos vídeos de Star Trek. Não esqueçam de deixar um joinha e comentar o que vocês acharam deste episódio tão polêmico de Jornada nas Estrelas. Muito obrigado, até semana que vem. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha e até semana que vem, até mais um episódio da terceira temporada de Star Trek Clássico. Até mais.